nós vamos trabalhar nesse texto. 1 Samuel, capítulo 30, a partir do versículo 1. Amém? Vamos lá? Versículo 1 diz assim: Quando Davi e os seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e Ziclag e haviam incendiado a cidade. Levaram como prisioneiro todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. Ninguém mataram, mas levaram consigo quando prosseguiram o seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e os seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que as suas mulheres, filhos, filhas haviam sido levados como prisioneiro. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos, suas filhas. Davi, porém, se fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então disse Davi ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Agora o versículo 18. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo as duas mulheres. Nada ficou para trás, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que lhe fora levado. Davi recuperou tudo. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Pai, obrigado pela Tua palavra, ministra ao nosso coração através desse texto, grandes ensinamentos tem aqui, e o nosso objetivo é mesmo ouvir a Tua voz e sair daqui ensinado pelo Senhor, pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu queria que você completasse uma frase que eu vou falar, e aí vou falar até uma certa altura, e você completa da forma que melhor lhe convier. A frase é o seguinte: eu quero construir uma família. Complete. Eu quero construir uma família unida, abençoada, rica, próspera, santa, saudável. Eu quero construir uma família. Cada um de nós é responsável por isso mesmo, em construir uma família, e em fazer da nossa casa, do nosso lar, da nossa família um ambiente saudável. Lógico, temos as nossas lutas, dificuldades, mas nós temos aqui a receita do bolo para fazer isso, fazer um lugar e um ambiente melhor. O fato é que a família sempre foi, desde o início, um projeto de Deus. E quando Deus projetou a família, foi justamente para ser este ambiente saudável, de crescimento, de amadurecimento. Se eu perguntar aqui aos casados, que já estão casados assim há 5, 10, 15, 20 anos, e se eu perguntar, você melhorou depois que casou, não melhorou? Você tornou mais amável, mais afável, mais paciente, mais romântico. Porque a família, quando Deus criou, e foi a primeira instituição, foi exatamente nesse objetivo de gerar um ambiente de crescimento e amadurecimento, em todo sentido. Na verdade, a família, ela reflete o nosso relacionamento com Deus, o Pai. Isso, a nossa família, esse ambiente saudável e sadio, vai refletir para os nossos filhos, né, a nossa relação com o próprio Pai, o Pai Celestial. Então é o nosso maior bem, é o nosso bem maior, né? É a nossa plena felicidade, deveria ser assim, porque a família é a ideia de Deus, e nesse contexto que Ele criou, nasceu no coração de Deus,
no céu, na eternidade, quando Ele criou família, e isso é universal, né, em todos os lugares do mundo. Foi para a glória de Deus, para ser esse lugar mesmo de refúgio, de fortaleza, de cura, de abrigo. Então, o melhor lugar para a gente estar quando volta do trabalho é na nossa casa, ou volta de uma viagem. A gente pode até ficar um tempo fora, mas o melhor lugar é voltar para casa, não é? E a família, ao longo desse tempo todinho que Deus instituiu, criou, tem sido alvo, assim, feroz de ataque do inimigo, em todo sentido. A Bíblia diz, João 10:10, que o inimigo veio somente para matar, roubar e destruir. O alvo principal qual é? Família. Este é o alvo principal. Então, é um inimigo feroz, há uma conspiração em todos os sentidos, em todos os âmbitos da nossa sociedade, no Brasil e em todos os países, né, da sociedade, essa luta para descaracterizar o projeto glorioso de Deus, que é a família. Então, se a gente vai para as nossas casas de leis, para as instituições, né, políticas, vai ter sempre uma lei querendo denegrir para o aborto, para a área homossexual, para a família, um ataque direto à família. Mas destruir os fundamentos da família, se essa é a intenção do inimigo sempre, destruir o fundamento da família, vai provocar um colapso total na sociedade. Imagina você, do jeito que está indo hoje, daqui a alguns anos, famílias do mesmo sexo. Cadê os filhos? Cadê os princípios? Então, é um colapso na sociedade. Lutar contra a família, que é uma legítima, né, instituição divina, é conspirar contra nós mesmos. E aí, nesse contexto, e nessa abertura que eu fiz, nessa introdução, a gente vê esse texto em que Davi é surpreendido com um ataque impetuoso do inimigo, levando toda a casa, toda a família, os filhos, tudo, todos os bens. Imagina você sai para uma viagem e volta a casa toda queimada, a esposa já não está, os filhos não estão, é um desespero, e é isso que aconteceu com eles, foi um desespero, né? A gente vê, dando uma passada no contexto rápido aqui para a gente situar, que Davi ele estava fugindo de Saul, uma perseguição implacável, né, de Saul, rei Saul, por Davi já ter sido até ungido para ser o rei, o sucessor, não seria da família mais de Saul. Então, fugindo de todas as formas, dos esconderijos de Davi para esconder de Saul foi no próprio terreno do inimigo, na casa dos filisteus. Então, ele foi lá e procurou abrigo ali, né, um abrigo político, e ele ficou junto com os filisteus. E junto com os filisteus, quando os filisteus saíam para atacar qualquer que seja a nação, ele e todos os seus soldados iam juntos, né? E Aquis, que era um dos príncipes, dos reis lá dos filisteus, ele deu a cidade de Ziclag para Davi e todo o seu exército morar. E eles ficaram ali com toda a família. Então, saía para a guerra, ele ia junto. Uma dessas guerras foi contra o próprio povo de Israel. E quando Davi chegou, deixou a cidade e foi para lá, né, junto com os filisteus, guerrear. Quando ele chegou lá, um dos príncipes falou: que isso, Davi não pode estar com a gente, nós vamos guerrear contra o povo de Israel, que é o povo dele. Quando ele chegar lá, certamente ele vai cair para o lado de lá, e vai querer atacar a gente também. Então, volta para Ziclag, e aqui estão falar com Davi: não, você não vai, nem os guerreiros, volta para Ziclag. E quando ele volta, então, com todos, não era perto, era distante, né? A gente que esteve lá em Israel andando de carro, de ônibus, é uma coisa, mas a pé a distância era longa, então eles fizeram uma longa viagem para ir e para voltar. E quando volta, a situação era exatamente essa, de um caos total, que o inimigo destruiu a cidade, queimou e levou todos cativos, todos. E aí eu quero entrar no texto para a gente trabalhar alguns pontos. Esse fato gerou no coração de Davi e no coração dos soldados uma inconformação geral. Ninguém estava acreditando naquilo e ficaram inconformados, né? Davi e todos os soldados, eles não aceitavam aquela situação e muito inconformados.
E aí nós vamos trabalhar alguns pontos que a gente tem que analisar. Primeiro, que eu destaquei nesse texto, é que houve brecha aqui. O inimigo, ele ataca. A nossa família é atacada o tempo todo, como eu falei. Mas às vezes é nós mesmos que damos as brechas e damos os motivos e abrimos a guarda. Então, o primeiro ponto que eu destaco aqui é que não podemos dar brecha e nem abaixar a guarda para o inimigo, de jeito nenhum. O que a gente viu foi uma negligência de Davi, juntamente com os soldados. É lógico que ele era o líder, né? Mas a negligência saiu todos os soldados e deixou a cidade, a família, completamente desguarnecida. Saiu todos os soldados, e a cidade, no meio do campo do inimigo, ficou completamente aberta para o inimigo. Então, Davi, ele negligenciou, deixando a casa desprotegida. E quantas vezes nós estamos negligenciando a palavra de Deus e deixando a nossa casa, a nossa família desprotegida? Sem oração, sem cobertura, sem presença, sem vida com Deus, sem a leitura da palavra na nossa casa, sem um culto doméstico, sem um momento de oração. Olha que nós tivemos no mês de maio um momento especial de campanha, que a gente já faz isso há 12 anos, que é a leitura do livro de Provérbios, uma devocional e oração. E quantos no mês de maio, que seria uma convocação geral, nem no mês de maio fez, nem no mês de maio fez. É lógico que há uma inconformação, há uma inconformidade aqui no coração deles, mas também há esse reconhecimento. Por que que nós deixamos a nossa casa, a nossa família tão desprotegida? Então, o inimigo, ele está aí. Quanto mais a gente abre a guarda, mais a nossa família vai ser atacada, né? Não houve nenhuma resistência do inimigo contra o inimigo, porque não tinha ninguém para resistir. Não tinha força, não tinha como aquelas mulheres, aqueles filhos, aquelas crianças resistirem ao inimigo. Há situações que nós colocamos a nossa família que eles não vão resistir, eles não vão ter força para resistir. É nós que deveríamos estar lá e não estávamos, né? A casa estava aberta, os filhos sem cobertura, as mulheres expostas, presa fácil do inimigo, presa fácil do inimigo. Quando nós viemos para Vitória, eu vim para fazer o seminário, né? Saímos do interior. No interior, os nossos filhos brincavam na rua, né? Não tinha dificuldade, problema, vizinhanças. Aliás, a gente sentava juntos, os vizinhos todos do interior conhecem todo mundo, então muito tranquilo. Aí nós viemos para cá. E a princípio nós fomos morar em Jardim da Penha. E aí perto do apartamento onde a gente morava, do nosso prédio, tinha a escola que era o SESI. Era 1 ou 2 quarteirões, o Lucas já estava lá. E quando nós viemos para cá, o Lucas já tinha 10 anos. Então a gente só foi uma vez, ensinou o caminho. Lucas, agora você vai. Teve um dos dias que ele foi, na volta, um adolescente, né, com canivete na mão, colocou o canivete no pescoço dele e começou a falar, me dá isso, me dá aquilo, e ele tremendo, coitado. Não tinha nada na bolsa, só tinha os cadernos, né? E ele chegou em casa chorando e tremendo e falou isso. Daí para frente, todas as vezes a gente tinha que ir com ele, mesmo porque agora ele ficou bem abalado, né? Então todas as vezes a gente estava indo com ele. Mas o fato dessa mudança é que quando a gente morava em João Neiva, a minha esposa trabalhava. E quando nós viemos para cá, ela decidiu de ficar com os meninos, de abdicar da vida profissional e ficar em casa. Isso foi a grande diferença. Ela sacrificou, mas isso foi a grande diferença, porque a casa não ficou desguarnecida. Porque eu trabalhando e estudando, o meu tempo era bem pequeno dentro de casa, pouco. E aí depois que terminou o seminário, 4 anos estudando, ainda trabalhava na empresa, né, na Celor, e a empresa falou assim, nós precisamos que você faça um curso superior, porque na época eu só tinha um curso técnico, e eles bancaram todo o curso, né? E aí, mais 6 anos estudando. Então foi fundamental a minha esposa em casa. Faz muita diferença, não tenho nada contra das mulheres trabalharem,
Mas à medida que tem um provedor, é lógico que não era o suficiente se a gente fosse pensar financeiramente naquela época o que eu ganhava, ela sair do emprego, parar de trabalhar, foi um sacrifício, mas que valeu a pena. A nossa casa não ficou desguarnecida, os meninos não ficaram à mercê do inimigo. E hoje a gente pode olhar para os nossos filhos e ver os traços assim, bem claro, bem nítido na vida deles, que é a influência total daquele momento que a minha esposa ficou com eles. Guardando, cuidando, educando. Então fez toda a diferença. Nos dias de hoje nós estamos deixando a nossa casa aberta, nós estamos deixando os nossos filhos à mercê do inimigo, os nossos filhos ficam entregues à internet. Na quinta-feira agora de manhã, na oração de manhã, no 6 horas por nós, aí teve uma célula só de homens, né, e eles vieram, acho que em peso, toda a célula estava. Eles tinham feito o estudo de célula na quarta-feira, no dia anterior, da quinta, né, e trabalhando aquele estudo do Salmo 122, que foi a pregação do pastor Valteci, e naquela noite, depois daquela ministração na célula, eles foram bastante impactados. Naquela noite, um dos homens que estava aqui, o filho acordou. Acho que o filho deve ter uns 10 anos, de 9 a 10 anos, eu não sei exatamente. E o menino acordou desesperado, tendo um pesadelo. Aí ele foi até o quarto e chegou lá, começou a conversar, a orar, o menino chorando, e até que ele falou: pai, o meu pesadelo é porque estava vendo, eu não sei exatamente o nome, mas é cat alguma coisa, que é cat de gato, né, em inglês. Talvez algum dos pais aqui saiba. Esse cat, pelo desenho que eles viam na internet, via celular ou tablet, é um gato, mas o formato do gato é a cara de um demônio. E a mensagem desse gato é: você vai ter pesadelo e não vai acordar, porque você vai sofrer dentro desse pesadelo, até chegar ao inferno para você. É isso que os filhos estão vendo? É isso que nós estamos abrindo as portas, e é isso que nós estamos desguarnecidos dentro da nossa casa, e os nossos filhos não estão sendo protegidos. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Na nossa época de criança, na época dos nossos filhos crianças, as mensagens desses desenhos, e a gente ficava muito ligado nisso, eram mensagens subliminares, que parecia tudo inocente, parecia que não era nada. Hoje não é nada subliminar, está bem na cara, está bem explícito. Não foi o próprio pai que falou aqui na quinta-feira, que ele acordou de manhã cedo, antes de vir para cá, às 6 horas, ele foi na internet e foi saber o que é esse cat, que eu não me lembro o nome todo. Ele entrou lá e estava escrito exatamente isso: esse é um gato, assim, assim, assado, é para colocar pavor nas crianças, vai gerar pesadelo, elas não vão conseguir acordar e vão gritar. Essa é a situação que nós estamos vivendo, né, nesses dias de hoje com as nossas crianças. O pastor Félix falou de um dos avisos que está no boletim, que quarta-feira agora, e toda quarta-feira nós temos, né, toda a última quarta-feira, na verdade, toda a última quarta-feira do mês, nós temos o culto infantil aqui, o Vida Infantil. Era para estar cheio de todas as crianças aqui. Mas não enche. Momento da gente investir nos nossos filhos, momento da gente trazer, momento da gente estar juntos. Aliás, se a minha célula na quarta-feira não dá para vir, vem para cá, faz a sua célula aqui, mas não deixe seu filho de fora. Não deixa. Eu me lembro que com a minha mãe está até aqui, eu nasci no lar que minha mãe é evangélica, meu pai não. Então, minha mãe, quando os filhos nasceram, ela falou: não, temos que educar os meus filhos numa igreja evangélica, e nós somos para presbiteriana. Ela pegava a gente pela orelha e levava, porque com 10 anos eu queria ficar jogando bola, né? De jeito nenhum, pelo contrário, eu tenho uma experiência forte nessa área, porque quando chegou os 10 anos, que ela já não conseguia mais levar a gente, eu falei: mãe, eu quero a igreja do meu pai, né? E a igreja do meu pai era o litro de cachaça dele lá, e eu comecei a beber junto com ele com os 10 anos. E fui voltar com 25 anos, aí numa situação bem crítica, onde eu lembrei que o diabo estava falando assim: ó, fui enviado para acabar com você, sua esposa, sua família, dentro de um centro espírita. Aí eu lembrei do ensinamento lá da escola bíblica dominical, da tia Tininha, que era a nossa professora da escola bíblica dominical,
ensinando os cânticos e ensinando um pouco da palavra. A gente pensa que não. As crianças, até dentro da nossa célula, essa semana a nossa célula tinha, acho que 4 crianças, 3 visitantes, né, com os filhos. E eles faziam criança. Aí nós falamos, deixa as crianças pularem, não preste atenção aqui, fica ligado aqui. Elas estão prestando atenção também. A gente está falando, elas estão ouvindo. É lógico que se você tiver a sua célula de criança numa linguagem mais apropriada, elas vão aproveitar mais. Mas não se esquenta se você está na sua célula, não tem uma salinha, elas vão aprender. A gente não pode deixar as crianças em casa. Tem muitos pais que deixam criança em casa e não traz para a igreja. Isso que é o pior. E isso é que é deixar as crianças à mercê do inimigo. Porque em casa, o que ela vai ficar vendo? O catch das quantas lá. Então, trazer as crianças e fazer elas participarem, elas vão aprender. Eu me lembro que quando a gente estava na igreja, lá em João Neiva, era uma igreja pequena, não dava essa quantidade, não cabia essa quantidade de cadeira que nós temos aqui. E aí, eram até aqueles bancos de madeira. Aí veio uma mulher com 2 filhos, gêmeos, os meninos bem parecidos, e os meninos tinham lá para 7, 8 anos. E eles vinham, eles entravam debaixo do banco lá atrás, lá saíam no pé do pastor aqui, ó. E aquela bagunça que eles faziam, corria, essa igreja pequenininha chamava a atenção demais. Aí a mãe falava, não vou voltar mais e tal. E eu e Cláudio falamos, não, traz esses meninos, não deixa ele em casa não, a senhora vem. E ela trazia, o esposo dela era também alcoólatra, chegava bêbado, brigava, não traz esses meninos. E ela sempre na luta, e a gente com aqueles meninos. Quando nós saímos de lá, isso foi em 2000, aqueles meninos que já eram adolescentes, um era já diácono, e o outro estava na bateria do louvor. A gente não pode deixar, se a gente deixa, o inimigo quer ver isso, né? No caso aqui do texto, Davi, eu falo que ele negligenciou, né? Ele deixou. Davi, se a gente observar a vida de Davi, era um homem cheio de qualidades, muitas qualidades, né? Um homem segundo o coração de Deus, a Bíblia diz, músico por excelência, né? Os salmos de Davi, a gente vê isso, era um pastor, era habilidoso na guerra, era temido, né, na guerra, estrategista, um grande líder. Ele era um grande estadista, cantor, então tinha muitas qualidades. Mas quando a gente olha para a casa dele, uma coisa que mancha essa biografia de Davi é que ele cuidou muito bem do reino, mas esqueceu da sua casa. Cuidou muito bem do reino, construiu um reino muito sólido, mas a casa dele ficou desguarnecida, a casa dele ele não cuidou. Então a gente vê um Davi que falava com os céus, mas não falava com os seus. A gente via Davi que falava com o Criador, mas não falava com as criaturas que estavam ali do lado dele, ao redor dele. A gente vê Davi como um homem que conversava com o Pai Celestial, mas não conversava com seus filhos na sua casa. Então a gente vê Davi desse jeito, que cuidou do reino, né, em todas as suas dimensões, mas não cuidou da sua própria casa. E as consequências foram graves, né? A gente vê filho matando o irmão, abuso dentro da família. Então foram consequências bem duras, porque houve uma casa desguarnecida. A gente vê nessa passagem de Ziclag a mesma coisa, no sentido de que deixou toda a família e a casa, a cidade toda desguarnecida e o inimigo veio. Então, se não há cobertura espiritual, se não há realmente a gente olhar para a nossa casa como o nosso primeiro ministério, um chamado, a própria Bíblia diz, se nós não cuidarmos dos nossos, dos seus, da nossa casa, como é que a gente pode cuidar da igreja do Senhor Jesus? Então, a nossa casa é o primeiro ministério. Eu quero dizer que todos nós aqui, dentro da nossa casa, a mãe, o pai, todos nós somos pastores e nós temos que pastorear esses meninos. Cada filho é um chamado, cada filho é um propósito, cada filho é uma missão, cada filho é uma ovelha e nós somos os pastores e nós temos que cuidar da nossa casa. Não podemos deixar desguarnecida de jeito nenhum, porque é isso que o Senhor vai nos cobrar. Não vai me cobrar o que eu fiz na igreja, quantas pregações, quanto isso, aquilo outro. E os meus filhos, e a família que eu coloquei na sua mão. Nós não podemos deixar desguarnecido. Então, a gente vê que
houve aqui uma negligência. O segundo ponto, o ataque do inimigo é implacável, não se brinca, é implacável. O versículo 1 diz que os amalequitas tinham dado com ímpeto contra a cidade, quer dizer, com força, ferindo e queimando, destruindo completamente a cidade. Graças a Deus, Deus não permitiu que não tocasse nenhum da família. Levaram todos cativos, levaram todos prisioneiros, mas não tocaram. Mas o ataque é violento, é fulminante, é destruidor, é sem dó. É sem dó o ataque do inimigo. O alvo principal é a família. Então ele quer ver os nossos filhos nas drogas, ele quer ver os nossos filhos na sarjeta, ele quer ver os nossos filhos no mundo, ele quer ver os nossos filhos escravos, e é sem dó. O ataque vem. Por isso que nós temos que orar, buscar em Deus e ser esse instrumento nas mãos do Senhor. Como é que era a pergunta no início, ou a frase, né? Eu quero construir uma família. Então nós temos que nos colocar em posição de guerra, em posição de batalha. E não podemos nos conformar de forma alguma com as investidas do inimigo contra a nossa família. De jeito nenhum. Nossos filhos não foram criados para o inferno. Nossos filhos foram criados para o céu. Os nossos filhos não foram criados para o mundo. Nossos filhos foram criados para a glória do Senhor. Nossa casa é lugar de manifestação da graça de Deus. E aí a gente abre a guarda, né? Você vai para o celular, é uma porta aberta. Você vai para uma rede de TV aberta, é outra desgraça dentro da família, né? Principalmente, não estou nada contra quem está assistindo, mas uma Rede Globo da vida que não tem nada que traz para edificar uma família, pelo contrário. Então a gente tem que fechar essas guardas, porque o ataque é implacável. O inimigo veio realmente para matar, para roubar, tirar a paz, tirar a alegria. É isso que o inimigo veio. É isso que o inimigo veio. É queimar as estruturas, queimar a estrutura física, emocional, espiritual da família, ferir a alma, ferir a honra do pai, da mãe, dos filhos. Olha quanto que a gente está tendo de divórcios acontecendo na família. Isso já chega aos 50%. E aí você vai perguntar o motivo? Picuinhas. Motivo nenhum. Motivo nenhum. Então o inimigo vem para isso, para destruir, para acabar, para romper as alianças familiares, né? Há muitas famílias destroçadas, aí, feridas, machucadas, abaladas, e isso a gente vê todos os dias, porque como pastor a gente está sempre atendendo. E a gente vê como que o inimigo ataca de forma feroz e como que a gente abre a guarda e não vigia dentro da nossa casa. Muitas pessoas destruídas, muitas pessoas feridas, muitos abusos, muita falta de respeito, muita agressão física, muita agressão verbal, que está abrindo feridas, né? Revoltas, e aí você vê uma família totalmente desestruturada. Terceiro lugar, o inimigo ele quer ver o circo pegar fogo. O versículo 6 disse que Davi se angustiou, eles choraram muito, né? Mas os que estavam com ele queriam apedrejá-lo, colocar a culpa nele. Você deixou, levou a gente, e a nossa cidade tinha que ficar pelo menos um bando aqui. Então o inimigo quer ver a coisa pegar fogo, é colocar um contra o outro, é criar intriga, é criar confusão, contenda. É isso que o inimigo quer ver. O inimigo quer ver todos contra todos. É um jogando pedra no outro, é um jogando a culpa no outro, é um colocando a culpa no outro. Eu vi uma ilustração de um casal com poucos tempo de casado, né? E separaram. Aí foram os dois, né? Foram falar sobre isso, né? E aí a esposa tinha feito uma sopa. Quando o marido chegou do trabalho, foi comer a sopa e agradeceu, elogiou e falou assim: esse caldo estava uma maravilha. E a esposa falou: não, não é caldo, é sopa. Não, isso é caldo. Não, é sopa, é caldo. Não, é sopa. Aí os dois começaram a brigar, separaram.
Algum tempo depois, eles voltaram e falaram: que besteira que nós fizemos, né? Vamos voltar? Voltaram. Nossa, que besteira que nós fizemos, separamos por causa daquela sopa. Não, não é sopa, é caldo. Não, é caldo, é sopa, é caldo, é sopa. E volta a confusão de novo, com picuinha. Então, dentro da nossa casa, nós estamos brigando por coisas bobas. Dentro da nossa casa não tem entendimento, não tem diálogo, não tem conversa. E o inimigo aproveita dessa situação porque ele quer ver o circo pegar fogo. E aí passa uma semana sem se conversar, um mês bicudo, 2 meses, e perde os melhores momentos de estar à mesa junto, de uma conversa, de um diálogo, de uma boa relação, por causa das picuinhas e por causa das bobeiras que nós temos, né? Então o inimigo quer ver o circo pegar fogo. Em vez da gente se unir e se levantar contra, a gente está lutando nós mesmos, um contra o outro, batendo a cabeça um contra o outro. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem sangue, a nossa luta está no reino espiritual. Nós vamos vencer no joelho, nós vamos vencer na oração. O seu esposo não é seu inimigo, o seu filho não é seu inimigo, o seu pai não é seu inimigo, a sua esposa não é sua inimiga. Pelo contrário, é a melhor pessoa para juntar e vencer este inimigo que está no reino espiritual, que está lutando para destruir a sua família. E a gente não observa nisso, né? Ficamos inconformados, não com o inimigo, mas um com o outro, porque o inimigo, na verdade, quer ver o circo pegar fogo, né? A outra coisa, vamos ver as reações aqui, né, dessas pessoas inconformadas, tanto Davi como os soldados. A gente vê que uma das reações boas foi que ele ergueu a voz e chorou. Então é tempo de erguer a voz e chorar pela nossa família. Versículo 4, ele diz: então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não ter forças. Uma pergunta: qual foi a última vez, vou colocar, que você chorou pela sua casa, em oração, em jejum, em propósito com Deus, em pagar um preço, de chorar mesmo: Senhor, o sonho que eu quero construir uma casa, uma família saudável. Então me dê um espírito de sabedoria, de revelação, de discernimento, de força, de coragem, de intrepidez, para fazer do meu lar esse ambiente saudável. Eles choraram, eles ergueram a voz bem alto, choraram até não ter forças, até chegar aos céus, até chegar a Deus. Nós estamos vivendo, queridos, um tempo de olhos secos. Não temos mais sentimentos dessa forma. Não temos mais sentimentos nesse sentido. Não aguento mais, já cansei de falar, já cansei de fazer. E paramos. O inimigo, ele é implacável, ele não para nunca. Ele não para nunca. Por isso que nós temos que estar sempre buscando, orando, clamando e derramando lágrimas. O choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem pela manhã. E nós temos que lutar, nós temos que estar inconformados mesmo. Inconformados com qualquer situação que o inimigo tenta encurralar a nossa família, matar o nosso relacionamento, a nossa alegria, a nossa fé. Nós temos que estar inconformados, de jeito algum. Nossa casa é lugar de altar de Deus. Nossa casa é lugar de altar de Deus. Então, vivemos nesse tempo de olhos secos, não derramamos lágrimas aos pés do Senhor, confessando os pecados, os nossos pecados, o pecado da nossa família, e nós temos que voltar a fazer isso, né? Assim como Jó apresentava os seus filhos em oração, cada um deles, eles apresentavam, é isso que nós temos que fazer. Além disso, né, como eu já falei, oração, leitura, devocional, isso é uma prática que tem que ser resgatada e que a gente está perdendo. Até os nossos apartamentos são tão pequenos que nem a mesa cabe na sala, e nós perdemos esse momento de família porque cada um está no seu quarto com o celular na mão e perdendo muito tempo sem conversar e vendo coisas que, em vez de edificar,
gera intriga, porque o inimigo quer ver as coisas pegando fogo, né? Qual foi a última vez que você ergueu os olhos e chorou? Pela família, pela sua casa, pela sua santidade, pelos seus filhos. Outra coisa boa que aconteceu aqui com esses homens inconformados é não desistir, não prostrar, não desistir. Ah, pastor, mas a situação está tão difícil. Só Deus, se tem a possibilidade de Deus, tem tudo. Então, não desistir, não prostrar, mas se reanimar no Senhor. Versículo 6 diz que Davi se reanimou no Senhor. Ele se reanimou. Então, ele estava inconformado e agora cheio de fé, porque ele se reanimou no Senhor. E ele foi e consultou o Senhor. Senhor, o que eu devo fazer? Eu devo perseguir? Eu devo ir atrás? Eu vou recuperar? E Deus fala sim. E quando Deus fala assim, aí o peito dele encheu de fé, né? Encheu de esperança, de expectativa. Se Deus falou, eu vou. Cansado da viagem, exausto. Chegaram, possivelmente não tinha, esperava chegar em casa na volta, né? E ter uma comida, e ter uma janta esperando. Nada disso, nada. Só cinza, só madeira queimada, né? Mas ele se reanimou no Senhor, ele buscou em Deus, ele orou, e Deus falou, vai. Queridos, quando é em prol da nossa casa, da nossa família, sempre nós vamos ter um aliado, o mais forte que você pode pensar, Deus. Se você decidiu, se você quer isso, eu quero construir uma família, saiba que você tem um aliado, Deus. Isso vai ser fácil? Lógico que não, requer mesmo oração, olhos molhados, lágrimas, noites acordadas para você orar e ter realmente essa restauração a qual Deus falou com Davi, pode ir porque eu vou restaurar tudo. O que precisa ser restaurado na sua casa, na sua família, para que esta frase, eu vou construir uma família, o que precisa ser restaurado? A fé, sua intimidade com Deus, sua dedicação, o jejum, sua vida com Deus, suas atitudes, seu temperamento. Ah, pastor, eu nasci desse jeito e vou morrer assim. Nada disso. Quem se converte, até o temperamento, o Espírito Santo doma. Até o temperamento, mas eu sou colérico, nervoso, ao quadrado. Não tem nada que o Espírito Santo não possa domar. É você tomar uma decisão, é nós tomarmos uma decisão, é nós queremos. Senhor, muda o meu coração. O próprio Davi orava desse jeito, né? Senhor, olha para mim, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia pelas veredas eternas. Então, Senhor, olha para o meu coração. Aliás, se há alguma mudança para acontecer, para que a sua família seja como essa frase que você completou, a primeira coisa que precisa acontecer é uma mudança no seu coração. A primeira coisa que tem que acontecer é em nós a mudança. Porque nós olhamos para os outros, muda minha esposa, muda o meu filho, faz isso. Mas a primeira mudança tem que ser em nós. Então, ele não desistiu, ele não se prostrou, ele chorou em alta voz, não tem força, mas se reanimou no Senhor. E isso que nós precisamos, nos reanimar no Senhor. Há esperança, há uma bênção para a sua casa e para a sua família. Há uma vitória, há restituição de relacionamentos. Para isso você precisa pedir perdão. Não foi eu que fiz. Mas a Bíblia fala assim, se você acha que alguém tem alguma coisa, vai lá. Então há restituição. E a melhor restituição que nós temos é a paz dentro de casa. Você pode ter problema lá fora, pode ter problema no seu emprego, pode ter problema até de saúde. Mas quando você tem problema dentro da família, no relacionamento conjugal, no relacionamento com os filhos, isso esgota as suas forças. Isso rouba de você o seu ânimo. Isso rouba a alegria da nossa alma. Por isso que é tão importante a gente lutar pela nossa casa, pela nossa família. Por isso que é tão importante a gente estar inconformado com qualquer situação que não se condiz com aquilo que a Bíblia diz a respeito da entidade criada por Deus, sagrada, que é a família.
Por isso que a gente não pode prostrar nem desistir, mas nós temos que sempre nos reanimar no Senhor. Quando todas as possibilidades humanas, se esgotarem, este é o momento. Aí que é o momento de erguer a voz e falar: Senhor, eu não tenho mais força, mas o Senhor, na palavra do Senhor eu vou seguir. Devo seguir? E Deus fala: vai que eu estou contigo. Vai que eu estou contigo. Quando Neemias ouviu falar de Jerusalém, que estava destruída, completamente destruída, como Ziclag ficou, os muros no chão, a Bíblia diz que ele chorou, mas depois ele jejuou e buscou o Senhor, renovou a fé, foi até o rei, e Deus já tinha preparado todo o caminho. Então nós precisamos reanimar no Senhor, não nos conformar e nos encher de fé, Não desista, por pior que seja a situação, pode estar o caos que for, a situação pode estar caótica, triste, mas não desista. Para Deus não há impossível. Para Deus não há impossível. Sempre há uma saída, Desistir de um casamento pode parecer até a forma mais rápida para resolver um problema, mas é o caminho mais difícil. Sempre a gente fala isso nos nossos aconselhamentos, principalmente quando a pessoa que vem, geralmente a esposa que vem, porque o marido tem mais dificuldade, mas já vem assim, com o conflito está tão grande, as coisas estão tão complicadas, que já chegam assim, na ânsia de receber uma palavra nossa como pastor, separa. E a palavra é o contrário: Deus te deu essa família, vamos restaurar, vamos lutar, vamos buscar. Ah, pastor, não aguento. Não, Deus vai te dar força, reanima no Senhor. E graças a Deus, quem se dispõe, é fácil lutar pelo casamento, pela família? Lógico que não é, mas partir por divórcio, que é uma decisão de cada um, é o caminho mais doloroso. Porque o divórcio, romper com uma aliança, quebrar uma aliança, é rasgar. Se a gente pegar as colunas aqui do templo e falar assim: traga de volta aí o cimento, a brita, a areia, as ferragens, vamos fazer, traga o original. Não tem jeito, você vai quebrar para trazer. Assim é o casamento, ele rasga, ele quebra, e fica pedaço de um aqui, pedaço de outro ali. Você pode ir para a China, você vai levar o pedaço. É isso que o inimigo quer ver, o circo pegar fogo e acabar com a família. Para a gente fechar, sexta atitude aqui, a restauração é garantida. A restauração é garantida, Deus já nos garantiu, falou com Davi: reage, pode ir, eu te dou as estratégias, eu te dou o caminho. E ele foi, e foi o último versículo que nós lemos, acho que o 18, que ele fala: e Davi retomou, foi restituído em tudo, as esposas, os filhos, os bens, e ainda mais, não só isso, mas ele pegou todos os despojos de guerra dos amalequitas. Então ele veio com a riqueza não dobrada, mas talvez triplicada, com todos os bens que já era dele, e agora também do inimigo, dos amalequitas. Então Deus vai te dar muito mais do que você está pensando, está orando, está buscando, porque Deus sempre faz o melhor. Amém? Vamos ficar de pé? Eu quero construir uma família. Vou dar alguns minutos para você orar nesse sentido. Pela sua casa, pela sua família. Não se conforme com os ataques do inimigo, mas se reanima no Senhor e fortaleça a sua fé. Ore ao Senhor agora: eu quero construir uma família assim, meu Deus. Senhor, o Senhor conhece cada família aqui. O Senhor conhece cada pessoa, o Senhor conhece pelo nome. O Senhor conhece cada lar, cada casa, o ambiente, a atmosfera, os relacionamentos.
Ó Deus, o Senhor sabe exatamente como que está, se a casa está desguarnecida ou não, se há ali oração, se há busca, se há consagração, se há leitura da Tua Palavra, se há devocional, tudo isso que fortalece a nossa fé, o nosso espírito, o Senhor conhece. E eles estão falando com o Senhor, Pai. Eu conheço aqui de vista, mas o Senhor conhece o íntimo. E o Senhor fala aqui da sinceridade do coração, o Senhor se agrada. Eles estão abrindo o coração com sinceridade, dizendo: eu quero construir uma família dessa forma. Então, Pai, toma em Tuas mãos cada um. Renova a força, o vigor, assim como o Senhor reanimou o coração de Davi, assim como o Senhor encheu ele de fé, de esperança, e assim como o Senhor restituiu tudo, Senhor, nesta noite seja uma noite de restituição. Restitui o amor, restitui os vínculos, restitui o abraço, restitui o diálogo, a comunicação, restitui, Senhor Deus, os filhos. Traga os filhos de volta à casa do Pai, Senhor. Restitui, Senhor, o coração da esposa, do esposo. A Tua palavra diz que o esposo é santificado, o esposo incrédulo, ele é santificado pelo convívio de uma esposa crente. E da outra forma também, a esposa incrédula é santificada pelo convívio com o esposo crente, Senhor. Faça isso acontecer nesses lares. Restitui, Senhor. Restitui a alegria da salvação, restitui, Senhor, a alegria do louvor dentro de casa. Ó Deus, tira, Senhor, coloca no nosso coração para tirar a música secular e colocar a música de adoração ao Senhor, Pai. Ó Deus, tirar a música do mundo, tirar as coisas do mundo e colocar, Senhor Deus, algo que agrada o Teu coração. Tirar os altares da nossa casa que não é do Senhor e colocar altares que realmente edificam e glorificam o Teu nome, Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós não queremos deixar a nossa casa desguarnecidas, abertas, meu Deus, para o inimigo. Ó Deus, essas coisas que estão entrando de forma já não mais sutil, mas tão nítida, clara, e nós está passando debaixo do nosso nariz, dos nossos olhos, e nós não estamos nem aí. Isso não gera inconformação, isso não gera incômodo. Meu Deus, tem misericórdia, Pai. Eu quero abençoar cada casa, eu quero abençoar cada lar, eu quero abençoar cada família. Ó Deus, que o Senhor esteja restituindo, restaurando relacionamentos, principalmente o relacionamento com o Senhor. Um relacionamento familiar, uma casa, um lar, meu Deus, para ser restaurado, começa com o relacionamento com o Senhor. Então nós queremos reafirmar, ó Deus, a nossa aliança com o Senhor e falar que nós queremos construir uma casa, uma família santa, abençoada, e começa no nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Fala aí para a pessoa que está do seu lado: eu quero construir uma família. Aí você fala qual era o desejo. Amém? Saia com essa convicção, essa é a sua família, já olha pela fé, Deus restaurando, restituindo e trazendo tudo de volta, do bom e do melhor e triplicado. Amém? Levante a sua mão, vamos orar encerrando. Te louvamos, Pai, pela restituição, pela salvação, ó Deus, em Cristo Jesus, pela nossa casa, pela nossa família, a qual a Tua palavra nos garante em promessa, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então nós apropriamos dessa promessa e declaramos que a nossa casa, ó Deus, é lugar de salvação, de cura e libertação, em nome do Senhor Jesus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito repouse sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E o povo de Deus diz: amém. Deus te abençoe, queridos.